Olá, gente, boa tarde. O programa hoje para todas as mulheres do mundo vai estar fazendo uma conversa super bacana com a doutora Maria Aparecida. Tudo bom, Tudo bom, doutora? Tudo bem, Sol, e você? Tudo tranquilo. E a nossa convidada, ela é professora da disciplina de Ebiatria no Departamento de Pediatria do Centro Universitário de Saúde do ABC. Ela é conhecida de uma maneira muito carinhosa na cidade, que é a doutora Cidinha. Então, todo mundo que estiver agora escutando a live, eu não vou mais chamá-la de doutora Maria Aparecida, eu vou chamar ela de doutora Cidinha, porque é assim que as pessoas a conhecem, é assim que as pessoas transmitem o carinho e o respeito a essa profissional que atua. Ela vai contar também um pouquinho para nós o que é a ebiatria, porque também é importante saber o que é isso, é importante ter essa noção, até para que a gente possa dizer, poxa, eu vou começar a procurar também essa especialidade. Mas hoje, a nossa conversa é sobre amamentar a saúde, pois faz parte do mês de agosto, que é o mês considerado o mês dourado, né? Então, amamentar é saúde, mas quem vai dizer isso para nós é a doutora Cidinha. Minha querida, muita gratidão por você aceitar estar aqui conosco, viu? Sol, eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente poder estar colaborando com informações nessa época que a gente vive de tanta desinformação. E, aproveitando para responder a sua pergunta, ebiatria é a medicina do adolescente. Então, desde que foi criado o ECA, aqui no Brasil, há 30 anos, se caracterizou também a adolescência. Então, agora existe um médico que é especializado na adolescência, que é o médico ebiatra. Assim como tem o pediatra, que é especializado na saúde da criança, nós temos o ebiatra, que é especializado na saúde do adolescente. E aqui a ebiatria, você atende aonde, para quem quiser conhecer esse trabalho juntos aos adolescentes, aonde que eles podem te procurar? Então, eu atendo na Faculdade de Medicina do ABC, lá nós temos o ambulatório de ebiatria, nós recebemos pacientes dos 10 aos 20 anos de idade, conforme determina a Organização Mundial de Saúde, né? Que ótimo. A adolescência para a OMS é a segunda década de vida. Vai dos 10 aos 20 anos. Então, assim, o pessoal de Santo André, que não sabia, né? Então, fica sabendo que temos esse tipo de atendimento na cidade de Santo André, né? A doutora Cidinha, ela está responsável pela ebiatria aqui na cidade. Então, você que tem de 10 a 20 anos e precisa passar por uma especialista na sua saúde, doutora Cidinha é a nossa querida pediatra, a nossa querida médica e a nossa querida ebiatra aqui na cidade. Doutora Maria Aparecida, olha só, em agosto do ano passado, eu falei também sobre o direito de amamentar, porque o ano passado nós tivemos vários problemas com mulheres que davam de amamentar para o seu filho na rua, porque a criança estava com fome, e elas sofreram algum tipo de violência. Aqui na Vila Luzita, nós tivemos uma que foi colocada para fora do terminal por passageiros. Então, o ano passado, eu trouxe esse mesmo tema em agosto, pela Rádio Zoom FM, mas para discutir o direito de amamentar. Este agosto, eu trago de novo o tema, mas agora a partir da seguinte pergunta: por que amamentar é saúde?
Bom, Sol, primeiro é importante a gente lembrar que na espécie humana, né, o ato de amamentar ele não é totalmente instintivo, como acontece em outras espécies. Então, ele sofre muito a influência de fatores socioculturais, né, que foi um dos motivos, né, de toda aquele comportamento das pessoas diante de uma mãe amamentando seu filho. Certo. Então, é importante a gente trazer o tema amamentação, que a amamentação não é exclusivamente da mãe, é de toda a sociedade, né? Então, por isso foi criado o Agosto Dourado, né, para que a gente possa conscientizar toda a sociedade da importância que tem de uma criança receber o leite materno para a sua saúde. Não a sua saúde, mas a saúde da mãe também. Certo. O que amamentar traz de saúde para a mãe? Quais são os benefícios para a mulher? A gente tem vários benefícios no ato de amamentar, né? Para a mãe, a amamentação vai trazer uma melhora da sua autoestima, né? A partir do momento que a mulher engravida, né, ela tem esse foco da amamentação, ela tem a preocupação de saber se ela vai conseguir amamentar ou não. E, a partir do momento que ela amamenta seu filho, é como se fosse um troféu para ela. Então, a autoestima, a sensação de ser uma mãe boa, de estar cumprindo o seu papel como mãe, isso é muito importante. Clinicamente, também tem muitas vantagens, né? A mulher que amamenta vai ter uma menor probabilidade de ter câncer de mama, né? Durante o período da amamentação, aquela criança que é amamentada exclusivamente no peito, nos primeiros meses de vida, né, esta mãe tem muito pouca chance de engravidar. Sim. Então, a amamentação protege também, né, de uma gravidez. Olha só. Fora a relação direta, né, do vínculo que essa mãe vai estabelecer com o seu filho. E isso é extremamente importante. Sim. Agora, também tem toda uma questão que muitas vezes se romantiza o ato de amamentar. E amamentar não é tão romântico, porque muitas vezes a criança morde, né, o bico do seio racha. Como é que você, nessa sua experiência, como é que você vê isso? Como é que você trabalha isso com as mulheres? Né? Para que, assim, provavelmente esse vídeo ele vai ser depois encaminhado para algumas mulheres grávidas que não podem assistir hoje, né, por algum motivo. O que você falaria para essas mulheres? O ato de amamentar, como eu falei no início, na espécie humana não é tão instintivo assim. Há necessidade que a mulher tenha um treinamento. Existe toda uma técnica para que essa mulher consiga amamentar. Então, essa orientação tem que começar já no pré-natal. É importante que a sociedade saiba que não é só uma questão mãe-filho. Então, toda a sociedade tem que estar envolvida nisso, né? Então, a família, o pai, né, as pessoas que convivem com essa mulher, elas têm que dar todo o apoio que a mulher precisa. Tá? Então, essa orientação deveria começar no pré-natal, né?
estimulando o casal, mostrando as vantagens da amamentação. Né? É muito importante que a mãe, que a gestante, durante o pré-natal, tenha uma consulta com o pediatra para que ele possa estar orientando diversas situações pelas quais as mães vão enfrentar, né? Pode vir a enfrentar e que se pode prevenir antes dessa criança nascer, né? Então, como você falou, algumas situações que atrapalham a amamentação, né? As mamas, os mamilos, o bico do peito rachado, né? Então, isso causa uma dor importante, isso causa uma dificuldade de amamentar, né? E é um dos fatores que causa o desmame. Então, se essa mãe for orientada previamente, durante a gestação, já vai cuidar da sua mama, fazendo massagens, né? Evitando o uso de creme, de sabão, de álcool, que acaba piorando a condição dessa mama, né? Muitas vezes a mãe não tem um mamilo, um bico do peito adequado, então, durante a gravidez, o médico já vai orientar como ela pode estimular para que melhore a condição desse mamilo. Então, tudo isso já no pré-natal, né? Evitando que tenha uma rachadura, que tenha as infecções, as mastites, né? Que são situações em que acaba, muitas vezes, levando a um desmame. Então, mas você falou umas coisas aqui... E uma outra situação... Não é que você trouxe questões extremamente importantes e que, por exemplo, assim, quando eu engravidei, na época, eu acabei fazendo tudo particular, né? Não fiz nada pelo SUS. E eu não me recordo, em nenhum momento, de ter recebido essas orientações que você falou no pré-natal. Então, assim... Então, são muito importantes. Então, principalmente para aquela mãe de primeira viagem, que nunca amamentou. Ela vai ter que aprender a técnica adequada. Tem toda uma técnica para amamentar, uma técnica para que o recém-nascido consiga fazer uma pega adequada, né? E, nesse momento, é muito importante um profissional para estar ali junto com a mãe, explicando para ela como ela deve se comportar, se posicionar, como que a criança deve ser posicionada para que ela consiga ter uma pega adequada, evitando os machucados, as fissuras, né? Isso, antes da criança nascer, é importante, porque se a mãe não tem essa orientação, ela vai dar de mamar com técnica inadequada, podendo levar essas fissuras, essas rachaduras, infecções, né? E aí o prejuízo na amamentação. E a gente tem que entender que essa mãe, neste momento, ela está extremamente angustiada, ela tem que cumprir o papel. Né? Uhum. E a partir do momento que ela tem dificuldade, né, ela acaba ficando estressada e vai apelar para a mamadeira. Sim. E aí a possibilidade do desmame é muito grande. Sim. Agora, me diga uma coisa, doutora Cidinha. Nos pré-natais, nas redes públicas, essas orientações, elas costumam acontecer ou isso as mulheres precisam dessa informação e solicitar durante seu pré-natal? Como é que isso está um pouco nas redes públicas, né? Eu não falo só de Santo André, eu falo na rede pública.
Então, essas orientações são passadas pelo obstetra. Eu não sei se todo obstetra orienta a sua paciente a procurar a orientação de um pediatra, que também é muito importante. Mas no SUS existem grupos que são feitos, né, com as gestantes, que tem uma das funções é orientar a técnica adequada para amamentar. Então, porque assim, eu nunca tinha escutado, né, e com propriedade, como você traz, essa orientação, que as mulheres gestantes deveriam pelo menos passar uma vez no pediatra. Isso, entendeu? Isso é uma orientação extremamente válida, né? Mas que, olha, eu sou assistente social, entendeu? Eu nunca falaria para uma gestante que eu estivesse atendendo, olha, você precisa passar no pediatra, porque a função do pediatra, ela fica tão distante que você acha que o pediatra só vai mesmo na hora que o bebê nasceu. E você traz uma função totalmente diferente. Então, até para a gente fortalecer a relação médico-paciente, é importante que a gestante faça vínculo com o pediatra, seja um pediatra particular ou um pediatra do SUS, para que ela consiga entender e aceitar as informações do pediatra, né, e se sentir mais segura para amamentar. Entendi. Porque a insegurança é muito grande das mães. Eu, por exemplo, a minha filha, quando ela tinha 3 meses, ela não suportava, era pôr ela perto do seio, ela tinha ânsia de vômito, e se você insistisse, ela vomitava todo o leite. Então, a minha filha recusou com 3 meses, né? Mas, assim, eu nunca, é o que eu estou falando, né? Então, assim, eu sou assistente social, então eu tenho um pouquinho de conhecimento. Eu fico pensando nas mulheres que não têm o conhecimento, que não têm informação, que a informação não chega para todas da mesma forma, né? Nós temos muitas meninas jovens que acabam engravidando. Então, eu acho assim, a gente não pode romantizar a amamentação, dizendo que é a melhor coisa do mundo, que é a coisa mais linda do mundo, porque machuca, dói, a criança aperta o seio. Então, essas orientações e esse preparo emocional, esse preparo psicológico, que é muito... Porque a gente já passa por uma transformação no corpo muito grande, aí daqui a pouco vem aquela coisa pequenininha lá e aperta seu seio pra caramba. Então, se você não tiver um apoio psicológico e emocional, você vai querer mesmo usar a mamadeira, né? Então, essa sua fala, nossa, ela é maravilhosa, porque eu sou muito franca, né? Eu estou aprendendo com você hoje. Eu não sabia. Então, se você me permite, eu vou discordar um pouquinho de você com relação a achar que a amamentação não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho filhos, eles foram amamentados por muito tempo, e eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Nunca tive problema de fissura, de dor, de nada disso, até por conta do meu conhecimento. Então, para que as mulheres todas achem a amamentação uma coisa divina, maravilhosa, prazerosa, elas têm que ter essa orientação antes, durante o pré-natal, quando a criança nasce, nos primeiros dias. O pediatra tem que estar lá junto dela, observando como ela posiciona essa criança para amamentar, né? Como que é a pega. Né? Então, muitas situações são puro folclore. Então, leite fraco, pouco leite, né? Nada disso existe. Inclusive, você citou o seu próprio exemplo, que a sua filha rejeitava o leite. Eu vou te falar
uma situação que você deveria saber na época. Sim. Tem algumas condições clínicas da mulher que alteram o sabor do leite. Inclusive, o leite pode ficar mais salgado, mais viscoso, e aí a criança passa a rejeitar. Então, não é a criança que não está aceitando, ela não quer mamar mais. Não, a mulher tem que ser avaliada e entender o porquê a qualidade não está adequada. Eu tenho algumas situações que isso olha acontece. Que aula você está dando. Né? Assim, eu sou muito grata, porque na época, para mim, eu fiquei muito frustrada, na época que ela não queria mesmo mamar, mas assim, se eu tivesse tido essa orientação, com certeza eu teria buscado recursos, né? Então, olha como falta informação. Né? Olha Mas são os folclores que se cria, né? Os conceitos populares inadequados. Né? E é por isso a importância do agosto dourado, para a gente poder ter a oportunidade de esclarecer que não são bem assim. Então, tem criança que a mãe coloca no peito, essa criança dá 2 sugadas, larga o peito e começa a chorar. Então, a mãe tem que entender que a produção do leite, ele é um ato reflexo. Então, esse reflexo, esse estímulo da produção do leite acontece a partir do momento que a criança suga o peito da mãe. Então, este é o reflexo, é o start para a produção do leite. E para que, a partir do momento que tem esse reflexo, até a descida do leite, pode demorar de 1 minuto a 1 minuto e meio. E tem crianças que não têm paciência de esperar 1 minuto. Então, ela dá 2 sugadas, o leite não desceu, ela começa a chorar e a mãe acha que não tem leite. Então, tem várias situações que a gente percebe que as mães, a população em geral, desconhece. Sim. Por isso, a importância do agosto dourado. Sim. E para a criança, quais são os benefícios do leite materno? Todas. Bom, em primeiro lugar, é o leite que tem a composição adequada para o desenvolvimento dessa criança. A composição do leite materno, ela se altera durante o dia, durante os dias, durante as semanas e o mês. Então, vai ter horas que a mãe fala assim, eu acho que meu leite está fraco, porque ele está muito ralo. Não, ele está ralo porque naquele momento os nutrientes que a criança precisa tornam o leite mais ralo. Sim. Em outros momentos, o leite parece que está mais forte, mais espesso, por conta dos componentes que a criança precisa naquele momento. E isso, ele se altera ao longo do dia, né? De manhã o leite está com uma aparência, com aspecto, com um cheiro. De tarde ele está diferente. Por quê? Porque em algum momento a criança precisa de mais gordura, em outro momento a criança precisa de mais proteína. Por isso que o leite se altera. Então, isso acontece ao longo do dia, ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Então, é muito normal o aspecto do leite se modificar. A natureza é muito sábia, ela é muito sábia, ela sabe o que a criança precisa. E às vezes a mãe não tem essa informação. Não. Olha, e ela compara o leite dela com o leite da amiga. E aí vê que está diferente.
e aí dá mamadeira porque acha que o leite está fraco. Não, Nossa, aquele leite está mais ralo, porque ele está rico em proteína, em anticorpos. Nossa, olha, eu não tinha, assim, Então, tem uma série de questões. nenhuma noção de nada disso que você estava falando. Por quê? Porque nós temos essa lenda urbana mesmo, né? Nossa, teu leite está fraco porque você não está comendo. Lenda urbana. Né? A criança não está ganhando peso, a criança, porque o seu leite é muito ruim, então toda a culpa vem, inclusive, né, doutora? A culpa vem para a mulher, é ela que não fabrica um bom leite, o leite dela é ruim, e a mulher também acaba se sentindo. Ela é incompetente. Isso. E é uma violência com a mulher, né? Não deixa de ser uma violência que aquela mulher. E com a criança. E com a criança. Ela, porque ela se sente incompetente. Né? Nem para dar um bom leite eu sou capaz. E a criança também. Nossa, olha, de verdade, entendeu? Assim, para mim é uma aula, é um aprendizado, né? As pessoas que estão te ouvindo, com certeza também é um aprendizado. Agora, me diz uma coisa, se é lenda urbana ou se realmente a alimentação da mãe também ela tem alguma coisa a ver com a produção do leite? Não, tem tudo a ver. Então, uma nutriz, para produzir o leite em quantidade e qualidade adequada, ela tem que ter uma saúde boa. E quando a gente fala saúde, o que eu falo? Ela tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, ela tem que ingerir bastante água. É interessante que essa mulher faça caminhada durante o dia, meia hora, 40 minutos, uma hora, de acordo com a sua possibilidade. Então, exercício, atividade física é muito bom. Higiene é importantíssima. E uma outra coisa importante, essa mulher precisa estar tranquila para amamentar. Então, ela precisa descansar durante o dia. Então, uma mulher que está amamentando e tira uma soneca de 1 hora, 40 minutos, 2, 3 vezes por dia, ela vai ter uma melhor produção de leite. E tem algum alimento que é prejudicial para assim, a mulher ingere alguma coisa, né? E aquilo vai prejudicar o leite para a criança? Porque tem algumas lendas, né? Por assim, você está amamentando, não pode comer orégano, porque o orégano vai dar dor de barriga na criança. Então, a gente sabe que tem algumas lendas. Ou isso realmente não é lenda? Existem alimentos que influenciam no leite para a criança? Não, não é uma lenda. Quase tudo que a mulher ingere vai passar pelo leite materno. O que não é muito bem adequado é os sintomas que determinado alimento provoca na criança. Isso não está bem explicado. Se comer orégano vai ter mais gases, isso não está explicado. Agora, aquela história de tomar Malzibir para produzir mais leite? Não. A mulher que amamenta não deve ingerir bebida alcoólica. O que produz mais leite é o álcool que contém, a água que contém a Malzibir, e não o restante. Então, ela tem que tomar muita água. Deixa a Malzibir para depois. Para depois, exatamente. Poxa, mas olha, eu queria que você falasse um pouco mais, que isso me chamou muito a atenção, né? Dessa questão como o corpo humano ele produz o leite no momento que naquele momento que a criança precisa, porque essa live, doutora, depois eu transformo ela num vídeo, eu coloco ela no YouTube e a gente sobe ela no meu canal. Então, me chamou muito a atenção,
Porque, assim, eu sou ativista de direitos humanos, eu sou ativista da defesa da não violência contra a mulher, e quando você foi falando, eu fui pensando assim, como nós mulheres somos sempre culpadas de tudo. Então, até o leite fraco, que o nosso corpo sabe que naquele momento é aquilo que a criança precisa, a gente recebe uma carga de culpa. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, para desmistificar que a culpa não é da mulher, que é o organismo dizendo para o seu filho, dizendo para aquela criança, você precisa disso agora, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, como eu expliquei, a amamentação, a descida do leite, ela acontece por um reflexo. Então, ao sugar o bico do peito da mulher, essa sensação vai transmitir para o cérebro essa informação e o cérebro vai dar um feedback para a mama para produzir o leite. Então, é por isso que muitas mulheres que têm pouco leite, né, na verdade, o que precisa é ser mais estimulado. Então, a gente orienta essa mulher para fazer uma ordenha manual, ela mesma ir massageando sua mama para tirar o leite, em alguns casos, até aquelas bombinhas de sucção, porque vai ser a sucção que vai estimular. Sim. Então, tem criança que mama menos em algum momento da sua vida. Para que a mulher não deixe de produzir o leite, a gente orienta para ela fazer esse estímulo, através da ordenha manual ou do uso de bombinhas. Agora, a mulher que amamenta, ela tem menos chance de ter câncer de mama, né? Sim, estatisticamente é mostrado que essa mulher tem uma chance muito menor do câncer de mama. E quando os nossos seios, eles empedram, né? Como é que a mulher deve tratar isso? Porque o meu empedrou e foi muito difícil, foi muito dolorido, né? E na época eu fui fazendo aquilo que eu achava que tinha que fazer, mas eu queria que você trouxesse assim, o que nós temos que fazer quando o leite empedra e dói muito, né? O que fazer? Então, novamente entra o conhecimento, a prevenção. Por que o leite pode empedrar? Uma coisa interessante. Tem mulheres que têm uma produção muito grande de leite. E aí a criança não consegue esvaziar a mama por completo a cada mamada. Aí esse leite pode se acumular nos ductos lactíferos, ficando mais espesso, que é o que as pessoas chamam de leite empedrado. Então, essas mães que têm bastante produção de leite, depois que a criança mama, se ainda houver leite na mama, é importante a ordenha manual, ou até o uso da bomba de sucção. E aí esse leite pode ser guardado, né? O que a gente pode fazer com esse leite? Se esse leite for ordenhado, for extraído com asepsia, for armazenado num recipiente de vidro esterilizado, ele pode ser mantido em refrigeração de 24 a 48 horas ou no freezer por até 15 dias. Ou ser doado para o banco de leite, né? Isso é importante para aquela mulher que, por algum motivo, por exemplo, volta a trabalhar, então a criança possa receber seu leite
quando a mãe não estiver disponível. E o leite não perde a qualidade? Não, nesse tempo não. Tá. E os bancos de leite, né? Como é que você, assim, a necessidade dos bancos de leite, das doações, o que você traz para nós que está te ouvindo hoje enquanto mulher? Então, alguns hospitais têm os bancos de leites que, para alguns recém-nascidos específicos, aqueles cuja mãe não pode amamentar o seu recém-nascido, é importante que ele tenha esse recurso, né? Então, pode ser doado para o banco de leite. Certo. E aí não tem problema de, né, o bebê tomar o leite de outra mulher. Isso não tem problema nenhum para a criança. Não, com relação à composição do leite, não. Tá. Antes de inventarem mamadeira, leite artificial, leite em pó, as fórmulas infantis, os recém-nascidos sobreviviam porque existiam as amas de leite. Certo, é verdade. Agora, como é que a gente faz para estimular as mulheres? Porque, assim, nós sabemos que algumas mulheres, às vezes, elas não querem amamentar por conta da desinformação, por conta das lendas urbanas, ou porque elas precisam voltar a trabalhar, então elas não querem amamentar a criança para que a criança não se acostume desde o início. Como é que a gente, assim, além dos trabalhos, como você mesmo disse, dos grupos de gestante, né? Como é que a gente pode trabalhar com essa questão na sociedade, né? Você diz assim, a família é importante, o marido é importante, né? Todo mundo é importante nessa coisa da amamentação, mas ela recai muito para nós, mulheres, né? É como se fosse só nosso. E aí você traz dentro de um outro olhar, que não é só da mulher, mas é de uma responsabilidade da sociedade. Nessa sua experiência como médica, atuando nessa área, como que a gente pode, doutora Cidinha, responsabilizar a sociedade? Isso é muito importante, porque o ato de amamentar não é exclusivo da mãe. Tem que ter todo um alicerce para que essa amamentação seja feita adequadamente. A gente tem que ter políticas públicas, né? Já evoluímos muito nessa questão. É importante também um planejamento familiar. Então, essa mulher, antes de engravidar, é importante que ela pense em tudo isso. O que eu vou fazer com meu filho quando eu voltar a trabalhar daqui 6 meses? Como eu posso adaptar a minha nova vida para que ela não interfira na amamentação? Então, tudo isso é importante, né? E a gente deve falar para a mãe que ela tem que amamentar pelo maior tempo possível. Não é deixar de amamentar porque vai começar a trabalhar com 4 ou 6 meses e não quer que a criança se apegue. Não, pelo maior tempo possível, esse leite materno vai trazer benefícios para a mãe e para o filho. Seja 1 mês, 2 meses, 4, 6, o ideal é que a criança receba leite materno até 2, 3 anos de vida. Ele ainda é nutritivo para a criança, né? Psicologicamente é bom para a mãe e para o filho até os 3 anos de vida, né? Mas, infelizmente, algumas mulheres não conseguem, né? Tem que voltar a trabalhar. E aí ela pode ordenhar, deixar seu leite na geladeira e a criança continua recebendo leite materno. E quando é uma adolescente, uma menina de 14, 15 anos, que ela engravidou, né? Como é que fica tudo isso? Porque, assim,
Quando a gente pensa numa mulher como eu tive minha filha com 35 anos, então eu tinha um pouco mais de maturidade, né? Agora, como é que a gente pensa para uma adolescente? Uma menina de 14, 15, 18 anos, né, que é tão jovem, 20 anos, eu também acho ainda jovem para ter filhos, mas eu penso assim, numa menina de 14, 15 anos, como é que você que é da ebiatria, como é que a gente trabalha com essa menina? Essa questão da gravidez na adolescência é muito sério no nosso país, né? Aumenta cada dia, é um problema social muito grande, né? São meninas muito inexperientes, vai interferir na sua vida, a maioria das vezes acabam largando o estudo, né? Então é um problema muito sério. Lá no ambulatório de adolescentes de ebiatria da Faculdade de Medicina do ABC, nós atendemos as adolescentes, a gente faz a profilaxia da gravidez indesejada, orientando os métodos contraceptivos, e lá nós temos também um ambulatório de pré-natal das adolescentes, quando a gente já passa para elas todas essas orientações. Mas, de fato, a gravidez na adolescência é um problema social muito grande. E assim, doutora Cidinha, como orientar essas meninas de 14, 15 anos na questão de amamentar? Porque né, tudo para elas é muito novo. O filho é uma redescoberta sua, né? Pelo menos foi assim que para mim, quando eu tive a minha filha, eu me redescobri em outros momentos que eu nem imaginava que eu daria conta, porque o filho é um desafio diário. Ele é maravilhoso, mas é um desafio, principalmente um bebê que não fala, você tem que descobrir cada choro dele que quer dizer, porque ele está conversando com a gente, né? Ele só não está falando, mas ele conversa o tempo, o bebê conversa o tempo todo conosco, né? E a gente tem que entender cada coisinha que ele está falando, o que ele quer, se é fome, se é sono, se é colo, o que ele quer. Como que a gente trabalha com essa menina que virou mãe, que está mulher naquele momento, porque ela tem que assumir aquela criança, então ela é uma mulher, e que ela precisa amamentar, então, e às vezes essa menina, ela não quer, ela quer fazer outras coisas, então eu fico imaginando a cabeça dessa menina, como é que fica, né? Então, como trabalhar com essa menina, que é mulher, e que está amamentando, e que naquele momento ela queria estar fazendo outras coisas, né? Como é que a gente faz isso, doutora Cidinha? É uma situação bastante complexa, né? A gente, lá na ebiatria, a gente acaba dando todo esse apoio que a menina precisa, que a adolescente precisa, que a família precisa, porque ela vai ter que ter o apoio da família. Sempre que possível, a gente tenta envolver na situação o pai da criança, né? Então, ela precisa de uma supervisão mais importante ainda do que uma mulher adulta, para que ela consiga amamentar o seu filho. E se uma mulher adulta já é difícil, com toda uma estrutura, imagina uma adolescente. Então, a gente tem que estar lá junto com ela, né, dando toda a orientação, apoio que ela e a família precisam. E para essa menina que já ganhou o bebê, né, ela já é mãe, você acredita que nós poderíamos melhorar as políticas públicas para essa adolescente que já é mãe? O que falta para piorar? Com certeza. A gente precisa muito cuidar dessa jovem adolescente mãe, porque, inclusive, as estatísticas mostram que a chance dessa adolescente ter uma segunda gravidez ainda na adolescência é maior do que aquela menina que nunca engravidou. Então,
precisamos de políticas públicas, precisamos investir na orientação, precisamos conversar sobre sexualidade com esses jovens, com essa família, porque não adianta a gente fechar os olhos e achar que o adolescente não vai se relacionar sexualmente. Eles vão. Sim. E aí, a gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis que estão aumentando, a AIDS que está aumentando no Brasil, e uma grande parcela desse aumento é por conta do adolescente. Então, informação e política pública são urgentes na questão da gravidez do adolescente. Sim, então, por isso que, né, vir hoje, fazer essa conversa com você, vai dar essa visibilidade no Agosto Dourado, a importância da amamentação como processo de saúde para a mulher, as informações que você trouxe sobre a necessidade de, durante o pré-natal, essa mulher passar em algum momento com o pediatra. Isso, para mim, é super novo. Eu estou, assim, super novo. Vou até depois falar com umas amigas que estão grávidas, falar, olha, meninas, vocês ouviram a doutora Cidinha, né? Passem com o pediatra, porque tem alguma coisa que regulamenta a gestante passar com o pediatra, ou isso não tem nada regulamentado? Não, regulamentado não. É uma orientação que a gente faz junto com o obstetra para a gente já estar assistindo essa criança. Mas não seria, é uma pergunta assim, posso estar falando uma bobagem e você me perdoa, tá? E também as pessoas que vão ouvir, você me perdoa. Mas não seria importante ter algum projeto de lei, alguma coisa que já recomendasse mesmo que durante o pré-natal essa mulher passasse pelo menos uma vez no pediatra, como rotina mesmo? Aí eu ia achar muito bom uma regulamentação dessa, porque muitas mulheres que têm uma condição econômica melhor, elas têm esse auxílio do pediatra. Muitas vezes já tem outros filhos, já tem o pediatra dos filhos, e ela acaba pedindo a orientação durante a gestação, dessa nova gestação. Então, seria muito bom se, a nível de SUS, a gente pudesse fazer uma regulamentação para que essa mulher também tenha assistência do pediatra durante a gravidez. Certamente, a confiança, a segurança que essa mulher, que essa mãe adquiriria, iria melhorar muito a condição da amamentação. E a gente sabe que uma criança amamentada no peito, ela tem menos doença, né? A saúde é muito melhor, física e mental. São crianças mais espertas, mais inteligentes, e isso vai modificar, lá no final, a sua personalidade. Isso tudo é questão de saúde pública, né? Então, é importante que seja amamentado. É importante políticas nesse sentido. Sim, e aí, assim, e na minha cabeça, né, quando você foi falando, a questão de como nós sofremos a violência quando alguém da família chega e fala assim, nossa, o seu leite está fraco, e aí você se sente culpado. Então, isso me chamou também muito a atenção, né? Eu acho que nós temos que pensar nessa situação, porque como nós somos violentadas o tempo todo, né? Na realidade é isso, né? Tudo é motivo para diminuir a mulher.
né? Tudo é motivo para culpar a mulher. A mulher não tem o apoio, não tem a orientação necessária, mas é cobrada quando ela fracassa. Sim, tudo é culpa nossa. Né? É espantoso ver isso, que tudo acaba vindo para nós, né? E eu fiquei assim, de verdade, como eu falei assim, eu não sou da área da saúde, então eu estou sempre aberta a aprender, eu aprendi com você, e eu não tinha a menor ideia de que o leite é produzido mediante a necessidade da criança. Então, assim, fazendo uma analogia, claro que é uma analogia, agora você vai almoçar, de tarde você vai comer uma maçãzinha, à noite, entendeu? E isso eu não tinha essa ideia. Então, assim, a sua analogia está corretíssima. Mas quantas mulheres não têm essa ideia? Né? Porque essa oportunidade que eu estou tendo e a oportunidade de depois disponibilizar essa sua fala no YouTube e passar para todos os grupos de mulheres e pedir para todo mundo assistir, nós que fazemos a defesa da vida da mulher, nós também temos que fazer essa defesa, né? Parar de culpá-la. Sim. Né? Parar de culpá-la. O leite dela não é fraco. Naquele momento, a criança precisa do arroz e feijão, naquele momento é a maçãzinha, depois de tarde vai ser o suquinho de laranja, né? E como o nosso organismo, ele é fantástico, porque ele produz aquilo que a criança precisa. É a natureza, né? A natureza é sempre muito sábia. Demais! E assim, assim, eu não te conhecia, eu conhecia você um pouco de nome, né? Porque como a gente, Santo André, todo mundo se conhece um pouco de nome, né? Mas assim, todo mundo falava assim, olha, a doutora Cidinha, você vai amar, ela é super gentil, né? Nós temos as pessoas que me indicaram você, a gente tem o maior carinho por ela é sempre muito querida, e realmente, assim, você teve algo que me chamou muito a atenção. Com todo o seu conhecimento, você se manteve como a gente diz assim, a humildade na autoridade, né? Isso é muito bacana, é disso que a gente precisa, de pessoas que se disponibilizam a dividir o conhecimento. Então, você me ensinou muito hoje, eu sou muito grata, você me fez fervilhar as ideias na cabeça, essa coisa do pediatra, um monte de outras coisas já me deu alguns alertas, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente precisa das pessoas, né? Então, a gente é um ajudando o outro para fazer uma sociedade melhor. Essa é a realidade, né? Justamente, então, né? E a nossa função enquanto médico, enquanto professor, essa orientação. E a gente quer aquela criança o mais saudável possível. E a gente precisa dar o apoio que a família tem que receber nesse momento bem importante, bem complexo, que é a amamentação. Sim. E é importante que a sociedade saiba que toda a sociedade tem que estar envolvida, né, para que essa amamentação tenha êxito para o bem de todo mundo. Sim, com certeza, né? E quando você traz que amamentar é uma responsabilidade de todos, não só da mulher, você muda todo um contexto do amamentar. Então, isso também foi super importante e muito significativo, né? Sim. Então, com certeza, eu estou me responsabilizando, assim, de levar isso para os grupos que eu faço parte, de mulheres, levar isso para as mulheres que são PLPs na cidade, entendeu? Trabalhar também isso como uma forma de que, se a gente não trabalhar, nós estamos estimulando a violência contra a mulher, sem nós sabermos, né? Então, eu sou muito grata por você ter disponibilizado essa 1 hora, né? Porque, olha, parece que não, mas já deu 1 hora aqui de conversa,
de você ter disponibilizado. Eu vou passar isso para... Minha filha faz uma capinha, a gente põe no YouTube, fica super bonitinho, e aí eu passo para você o link do YouTube também, se você quiser distribuir com as pessoas, porque as suas informações, elas são preciosas. Por quê? Não tem termos técnicos, qualquer pessoa te entende, Cidinha. Eu não sou médica, entendeu? E você foi falando, como eu falei, eu já fiz a analogia. Então vai ter uma hora que vai comer o café, vai almoçar, vai tomar um chazinho da tarde, porque você fala aquilo que a gente precisa ouvir, da maneira que precisamos ouvir. Então, assim, eu sou muito grata por você ter aceitado e muito grata pela essa aula que você nos deu, né? Assim, eu fiquei muito feliz mesmo, aprendi muito e tenho certeza que quem te ouviu e quem vai te ouvir a partir de agora com o vídeo vai compreender muito mais coisas do que eu mesma nesse momento compreendi, vai tirar muito mais proveito, vai ter muito mais reflexões. Então, assim, eu te agradeço muito, minha querida, muito mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente poder orientar a população, estar passando informações, né? E a gente poderia ficar muito mais do que uma hora falando de amamentação. Sim. Tem muita coisa para ser falado ainda. E se você estou topar, à disposição. a gente pode fazer uma outra vez. Se você topar, a gente pode fazer uma outra. Vamos fazer, a gente sim. Conversa sobre o tema de novo. Vamos fazer uma roda com as gestantes, vamos fazer uma conversa com as nutrizes, né? Esclarecer as dúvidas, as dificuldades, porque elas também se tornam pessoas que vão repassar essas informações. Então, sim, já que existe os folclores, vamos passar informações adequadas. Vamos cancelar a ideia de leite fraco. Não existe isso. Existe o chazinho da tarde. Isso, existe. Olha, eu amei pensar essa analogia, viu? Porque, assim, nós vamos fazer essa roda de conversa, aí eu vou ver se você topar da gente convidar algumas mulheres que fazem a defesa da vida das mulheres, para também compreender que nós temos que desmistificar algumas coisas para não violentar a mulher. Nossa, ó, doutora Cidinha, vai dar um caldo legal, viu? Vai dar um caldo legal, tá? Eu vou ver isso, se aí você também convida alguma nutriente, você convida, entendeu? A gente faz juntas, a gente organiza juntas, não vai ser... Eu vou conversar com você depois e a gente vai organizar uma coisa bem bacana juntas. Tá certo, tá topado. Tá, gente, olha, essa mulher foi tudo de boa hoje, no Agosto Dourado, a gente passando por tantas tristezas, por tantas crises, tantas pessoas partindo, tantas famílias chorando seus mortos, mas a doutora Cidinha, ela trouxe algo diferente, ela trouxe vida, ela trouxe esperança, ela trouxe um novo olhar sobre o corpo da mulher e a produção de um alimento tão rico que salva vidas. Salva a vida dela e salva vidas de bebês, e com isso a gente pode buscar a transformação da sociedade através da amamentação. Por isso que nós, mulheres, somos fortes e somos empoderadas, porque a gente consegue, através da amamentação, mudar uma relação na sociedade. Doutora Cidinha, meu anjo, a gente vai conversar, porque nós vamos fazer essa roda de conversa. Eu amei, né? E vamos pensar essa coisa do pediatra fazer parte mesmo do acompanhamento do pré-natal. Porque, assim, eu nunca passei no pediatra, porque eu sempre achei assim, pediatra é coisa de criança. Mas você traz uma outra história, né? Que fantástico! Então, vamos pensar nisso também, doutora Cidinha, de colocar o pediatra como um direito da mulher durante o seu pré-natal. Topa? Claro,
Então, que ótimo, estou muito feliz, tá bom? Gente, ó, essa foi a doutora Cidinha, nós vamos fazer outras lives com ela, nós vamos fazer roda de conversa com ela, porque nós juntas vamos organizar isso, viu? Gente, Paula Facina, você disse que você é fã da doutora Cidinha? Eu também sou fã dela agora, viu? Então, nós vamos fazer aqui um fã-clube da doutora Cidinha. Ó, você foi fantástica, mulher, te amei, viu? De verdade, tá bom? Muito obrigada pelas palavras de carinho, estou à disposição. Até a próxima. Eu vou te chamar no WhatsApp, tá bom? Para a gente conversar. Gente, às 5 horas da tarde, a gente vai conversar com o Dito, que é um advogado, e ele vai vir falar sobre a campanha Despejo Zero. Então, é super importante entender que, nesse momento de pandemia, não pode ocorrer os despejos, a gente não pode colocar tantas famílias para fora das suas casas, para fora dos seus lares, e, no meio disso, muitas gestantes também estão sendo retiradas das suas casas de uma forma muito cruel. 5 horas da tarde, então, campanha Despejo Zero com o Dito, que é o advogado dos movimentos de moradia, tá bom? Um beijo para todas e todas, um beijo, doutora. A gente se fala no WhatsApp. Gratidão, tchau. Outro.